Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, conforme nós combinamos na aula de produção de texto, eu vou disponibilizar os slides aqui, tá? Que versa basicamente sobre coesão e coerência e algumas explicaçõezinhas ali sobre outros termos também. Então, vamos a eles, né? Coesão, gente. Quando eu falo em coesão, o que vem à cabeça? Assim? Normalmente, coesão e coerência são termos que caminham juntos, né? Basicamente, coesão tem a ver com a estrutura do texto e coerência tem a ver com as ideias, ok? Gravem bem isso, coesão tem a ver com a estrutura e coerência tem a ver com o mundo das ideias. Vamos lá, coesão nada mais é que a ligação harmoniosa, né, entre os parágrafos, fazendo com que os mesmos fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Para melhor entendermos como isso se processa, vamos imaginar aqui, gente, um texto sobrecarregado de palavras que se repetem, a repetição do início ao fim ali. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim o quê? A repetição. Se eu for explicar em outras palavras, eu posso dizer que coesão é a ligação textual através de elementos linguísticos, né? Através de elementos linguísticos. Como eu mencionei para vocês, tenham sempre em mente que coesão tem a ver com estrutura e coerência tem a ver com as ideias em si. Então, aqui nós vamos dividir, né, o que é uma e o que é a outra, para que fique bem claro e bem entendido. Então, a coesão, né, gente? A coesão é quando eu utilizo as palavras adequadas para que eu construa o texto adequado, né? Especialmente ali quando eu falo em conectivos, né? Ou seja, usar a conjunção adequada, as preposições adequadas entre as minhas palavras ali. O que mais? Isso tem a ver com o quê? Com a estrutura textual, né? Então, coesão tem a ver com a estrutura. Para que o meu texto tenha lógica, para que a minha escrita tenha uma lógica, eu tenho que atentar para esses elementos de ligação no meu texto, ok? Vamos aqui para o próximo slide. Quando falamos em coerência, bom, a coerência, como eu falei para vocês, ela tem a ver diretamente com o mundo das ideias, né? Então, nos referimos aqui à lógica interna de um texto. Isso é, o assunto abordado tem que se manter intacto, né? Sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da minha mensagem, para que a minha mensagem seja clara. Coerência é a relação harmônica que se estabelece entre as partes do texto em um contexto específico e que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. Ok? Essas são as minhas ideias, o encadeamento lógico das minhas ideias. Aqui algumas dicas para a gente escrever melhor, né? E o que é um texto? A palavra texto, gente, origina-se do verbo tecer, que vem lá de tecido mesmo, tá? Tecido de palavras nesse sentido aqui, né? Aí tem uma citação do Lê do Ivo que eu coloquei aqui para vocês que fala sobre a escrita, eu achei bem interessante. Uns escrevem para salvar a humanidade ou incitar lutas de classes, outros para se perpetuar nos manuais de literatura ou conquistar posições de honrarias. Os melhores são os que escrevem pelo prazer de escrever. Então, escrever nada mais é do que expressar-se, né? Mas escrever pode parecer às vezes um ofício um tanto quanto difícil, né? Parece que às vezes as ideias não vêm e é complicado colocá-las no papel, mas vocês precisam ter em mente que todas as pessoas têm habilidade para escrever, tá? E para escrever precisamos apenas o quê? De um motivo e ter um objetivo. Por exemplo, na sala de aula, a motivação de vocês a escrever são as notas, né? Mas vocês podem escrever por prazer também, né? Para escrever, para que a nossa escrita flua melhor, nós precisamos treinar bastante. E nada melhor do que lermos para poder escrever bem. Para escrever, temos que observar os seguintes itens. Além, né, da coesão e da coerência que eu expliquei anteriormente, tem também a clareza, aqui eu citei novamente a coerência, a precisão, a concisão, a objetividade, a criatividade e a coesão aparece aqui novamente. Quanto à clareza e à coerência, aqui explicado com outras palavras, né, para quem não conseguiu compreender ainda do que se trata, agora tem mais uma maneira de ouvir essa explicação. A clareza consiste o quê? Na expressão de ideias de forma que se possa ser rapidamente compreendida pelo leitor. Ser claro, né, ser coerente. E não se contradizer, não confundir o leitor, ok? Então, a coerência
é a conexão lógica, né? A ligação harmônica dos fatos e dos acontecimentos. O texto precisa ter começo, meio e fim, ok? Ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu sempre comento com vocês que o meu texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos, né? Que tem a minha introdução, meu desenvolvimento e minha conclusão. É claro que se eu estou tratando de um assunto que eu conheço e eu me sinto bem à vontade para escrever, o meu desenvolvimento vai ocupar mais de um parágrafo, sem problema nenhum, tá? Pode ocupar, contanto que ele seja delimitado, entendeu? Tem que ter a introdução ali, eu vou dizer sobre o que eu vou falar, eu vou desenvolver o meu assunto e no final eu vou dar uma espécie de conclusão, ok? Então ele tem que ter começo, meio e fim, né? Determinar pelo menos um parágrafo para cada uma dessas etapas é essencial para a coerência do meu texto. Quanto à precisão e à concisão ali. Precisão. Um bom texto precisa ser dinâmico, o que só é possível evitando palavras desnecessárias, né? Preciso utilizar sempre frases curtas e vocábulos conhecidos pelo meu emissor e também por mim, né? Pelo receptor. Por quê? Porque não adianta eu usar termos rebuscados, palavras consideradas difíceis, se o meu leitor não vai entender o que eu estou escrevendo, né? Ou nem eu sei, na verdade, adequar aquela palavra ao meu contexto. Então é melhor optar por palavras conhecidas, palavras mais simples, mas que façam sentido naquele contexto ali. Para ser preciso, você precisa evitar, gente, palavras vagas, tá? Muito compridas e difíceis. Optar pela simplicidade, tá? Que aí fica um texto mais claro e mais preciso. Quanto à concisão, a concisão colabora enormemente para a compreensão dessas ideias, né, transmitidas. Por quê? Pois é a capacidade de expressar o máximo de informações empregando o mínimo de palavras, tá? Eu não posso ser prolixa, utilizar muitas palavras para falar uma coisa que eu posso usar poucas palavras, porque assim o meu leitor perde até o interesse pela leitura e eu também posso me perder ali na escrita, né? Fica um texto cansativo. Então, as informações devem ser passadas de forma concisa, né? É necessário que determine as informações relevantes, né? E avalie com precisão o significado das palavras ali, expressões que eu vou utilizar. Eu preciso escolher as minhas palavras e optar por aquelas que vão passar a minha ideia de maneira clara e objetiva, né? Que eu não precise utilizar muitas linhas do meu texto ali para falar uma coisa só. Quanto à objetividade e à criatividade. Objetividade, né? Para escrever com objetividade, o autor precisa atentar-se na exposição das ideias mais relevantes, como falamos anteriormente, né? Evitando utilizar muitas linhas para falar de uma determinada ideia somente. Retirando do texto o quê? As informações desnecessárias, as quais geralmente distanciam o leitor do foco do assunto abordado. Muitas vezes o autor dá tantas voltas ali para falar de um assunto que o leitor fica perdido e já nem sabe mais qual é o foco, né? Qual é o objetivo, sobre o que realmente ele quer tratar. Quanto à criatividade, um texto criativo, ainda que trate de um tema rotineiro, né? Ele é capaz de captar ali a atenção do leitor. Pelo quê? Por esse estilo diferenciado, né, de escrita. O escritor criativo evita usar expressões muito desgastadas e iniciar e terminar textos sempre da mesma forma. Por exemplo, não é interessante utilizar ditados populares no meu texto, por exemplo. Não é interessante. É melhor eu redigir e explicar ali a minha ideia. Ser criativo. Aqui mais uma explicaçãozinha sobre coesão de uma maneira um pouquinho diferenciada. Um texto coeso apresenta-se bem conectado com suas partes. Uma segunda frase recupera uma primeira. Ou seja, a conexão, tá? Entre as ideias e entre as frases. Aqui um pouquinho de reflexão, né, sobre ler e redigir. O ato de escrever e redigir envolve o quê? O dia a dia, os ambientes, né, o interrelacionamento com as pessoas, ou seja, envolve a própria vida. E o ato de ler envolve o texto que se consuma ou se realiza como leitor. E o leitor é quem vai dar significado ao meu texto, é quem vai produzir novos significados, né? Esse é o papel do leitor, né? Ele vai atribuir novos significados. Daí
a importância de eu apresentar um texto claro e objetivo. Já que ele vai atribuir significados, é importante que ele entenda a ideia que eu quero passar, certo? Gente, então, sobre essa aula, esse material é só. Nós ficamos por aqui, voltamos numa outra oportunidade, tá? Até mais!